tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é por isso que eu estou de azul. Olha o nosso cenário aqui, gente. Olha aí o nosso tapete. Isso aqui também faz parte do símbolo do autismo, gente. É a bandeira aí deles e nós queremos vestir a camisa para viver esse dia mesmo de verdade, de conscientização, tanto de conscientização para os pais que não sabem ainda o que o seu filho tem, de repente um comportamento diferente, de repente seu filho está com dificuldade na fala, na comunicação, na interação social, de repente você acabou de receber esse diagnóstico e não sabe o que fazer. Ou de repente o seu filho está na escola, já tem a inclusão social, mas você está sofrendo algum preconceito. Por isso, o Dia Mundial de Conscientização, o Manhã Viva quer abraçar você, todas as famílias do Brasil que vivem essa situação. E nós vamos tirar suas dúvidas. Eu vou repetir o nome dela. Doutora Maria Cláudia Brito. Ela é doutora e pós-doutora em Educação Especial Infantil. Ela fala sobre o autismo no Brasil há 18 anos. Ela tem 400 mil seguidores em suas redes sociais e o programa Manhã Viva tem um orgulho de chamar ela aqui no nosso estúdio ao vivo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Renata. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de representar e de divulgar esse tema que é tão importante e, por incrível que pareça, ainda pouco conhecido no nosso país e ainda os diagnósticos bastante tardios no nosso país. Então, muito obrigada. Fique à vontade. Você aqui e eu aqui. Doutora, vamos começar com uma pergunta bem básica, né? O que é o transtorno de espectro autista? Hoje, como é que a partir de 2013, aí começa a se definir o autismo, síndrome de Asperger e pessoas que têm essas características específicas aí que a gente vai falar, todos dentro do que a gente chama de espectro do autismo, que são pessoas que têm dificuldades em duas áreas do desenvolvimento, dificuldades principais e importantes, que é na comunicação social, interação social. Então, por exemplo, você pode até ter uma pessoa que não fala nada, mas você pode ter uma pessoa que fala muito bem, que lê livros, mas que tem dificuldades para te fazer perguntas, para fazer amigos, para chegar numa roda de amigos e falar oi, fazer amiguinhos na escola, interagir mesmo na sociedade. E comportamentos, a outra área, né? Comportamentos repetitivos, estereotipados. O que isso traz também para a vida da pessoa? Por exemplo, muita resistência à mudança de rotinas. Então, tem crianças que precisam fazer exatamente o mesmo caminho para ir até a escola. Precisam comer todos os dias a mesma comida, vestir a mesma roupa. Uma série de coisas que a gente vai falar mais. E também alterações sensoriais que causam aí dificuldades na vida dessas pessoas. Então, essas são as características principais. Qual é a causa do autismo? Tem já uma resposta? A ciência já tem uma resposta? É genético? É ambiental? Tem muitos pais que dizem, depois de uma febre alta, meu filho ficou diferente. Isso é real? Na verdade, não. É preciso tomar bastante cuidado com algumas informações que às vezes são disseminadas irresponsavelmente, na verdade, na internet, de que as crianças nascem, por exemplo, por algum motivo, por exemplo, falta de carinho da mãe, ou uma febre, alguma coisa assim, possa fazer com que ela desenvolva o autismo. Não. O autismo, ele tem fundo genético. Existe já hoje uma causa que você diz assim, todas as pessoas do espectro do autismo têm aquele gene, aquele único específico gene alterado? Não. Mas a gente sabe que tem um componente genético e que existe um componente hereditário também. Quando se fala em causas ambientais, não foi a mãe que não interagiu direito ou qualquer coisa desse tipo. São, por exemplo, aspectos intrauterinos, quando o bebê ainda estava na barriga da mãe. Então é preciso tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes as famílias são julgadas e carregam uma culpa que elas não têm, achando que alguma coisa que elas fizeram que causou autismo na criança. E isso não é verdade. Vamos ver o caso do Marcos Felipe. Ele é pai do Filipinho e que tem autismo. Boa tarde, eu sou o Marcos, o pai do Felipe. O Filipinho tem 10 anos e para mim foi uma grande dádiva, como posso considerar assim, um grande presente de Deus para minha vida. No início, engraçado que desde a gestação eu senti algo assim, diferente. Aquilo estava me inquietando durante a gestação toda.
E quando ele nasceu, eu fui ver a questão do exame do pezinho e tudo ok, né? Não tinha nada, né? Porque diferente o autismo em relação às outras síndromes, por exemplo, em relação principalmente à síndrome de Down, o Down você consegue diagnosticar na própria gestação. Você tem aquela medição e tudo, e você já consegue saber antes de nascer a criança que a criança é Down. O autismo não. O autismo, a criança nasce tranquila, o parto é normal, muitas vezes o desenvolvimento é normal, sempre. E aí a partir de 2 meses, um ano para 2 anos, há alguma alteração, que aí você vê uma mudança de comportamento. Foi o caso do meu filho, que começamos a perceber a diferença, e aí começamos a correr atrás do diagnóstico e descobrimos o autismo nele. Na época, confesso, foi uma coisa assim um pouco chocante, porque nós planejamos, poxa, eu sempre quis ter um menino, porque eu queria jogar bola, levar para natação, eu gosto de ver jogo de futebol, vou levar para ver o jogo do meu time e etc. Então eu sempre planejei isso. E daí do nada você tem aquele impacto, assim, cara, como é que vai ser agora a minha vida? Como é que vai ser a vida dessa criança? Como é que vai ser a vida da irmã? Né, que eu tenho uma irmã, ele tem uma irmã de 12 anos e ele tem 10, como eu falei. Como é que vai ser a vida dela também em relação a isso? E aí a gente tem que orar bastante, pedir muita força a Deus, porque é uma coisa que eu vejo assim, entre os casos que nós falamos muito, de que os pais, as crianças precisam de um apoio psicológico, muitas vezes os pais precisam também, até poder ter sabedoria, muitas vezes os pais não têm, existe muitos casos de divórcio e tudo. E eu acabei com isso virando meio que um ativista. Eu comecei a tratar isso de uma forma positiva para dentro de mim, ver que Deus de repente trouxe uma missão para mim, e que isso pode eu posso ser um instrumento de bênção na vida das pessoas, de poder ajudar ao próximo, poder ter uma nova visão de vida, ver que a vida pode ser vivida de uma forma diferente, de você poder dar valor ao pouco, já que o meu filho não fala. Meu filho está começando a falar papai agora, com 10 anos de idade. Mas o meu filho está dando um bom exemplo para mim. Eu falo que o Felipe é o meu grande professor, porque o Felipe não fala nada, pouco fala, mas através dos seus gestos, da sua atitude comigo, todos os dias, ele demonstra um carinho, um sentimento tão puro, tão verdadeiro, que para se amar não precisa falar. Que o amor de verdade você não precisa falar, você precisa agir. E esse é o grande ensinamento que o Felipe trouxe para mim, sabe? Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais com ele, aprendo muito mais com ele do que ele comigo. O que eu posso mais tentar fazer hoje é lutar, me dedicar, dar o sangue por eles, porque um dia eu vou partir e eu preciso deixar um legado na vida deles. E essa é a missão que eu procuro e penso em cumprir plenamente aqui nessa terra, sabe? Que Deus possa me dar força e dar força para cada um de vocês que tem um filho especial, que muitas vezes você está desamparado, não sabe como correr, mas eu me coloco aqui à disposição de vocês, poder ajudar vocês de alguma forma, a poder ver que a vida pode ser vivida de uma forma muito bacana, muito legal, e que a gente está aqui para se ajudar, para ser bênção na vida das pessoas, no mundo onde as pessoas muitas vezes não pensam nem nelas, porque as pessoas acabam nem se amando mais, mas que o autismo trouxe esse grande ensinamento do amor, de amar ao próximo, de amar a si mesmo, porque a gente amando a si mesmo a gente consegue poder amar os nossos filhos, e eu consigo ter um amor assim inexplicável por ele, sabe, de mudar a minha vida totalmente, radicalmente, para poder me dedicar ao Felipe, porque eu sei que Deus pode ter uma grande obra na vida dele, e eu espero estar vivo para poder ver e testemunhar o que Deus tem de fazer na minha e principalmente na vida dele. E eu agradeço a vocês por tudo, pelo carinho, e eu espero estar em breve com vocês ao vivo aí para a gente poder falar um pouco mais sobre o autismo. Acho que tem muitas experiências, eu gostaria de compartilhar com vocês e poder ajudar tantos pais, tantas famílias que estão assim sem rumo, com dificuldade de assumir o seu diagnóstico da criança, que vocês podem contar comigo de alguma forma. Eu quero poder ajudar vocês a dar uma força que é uma coisa abençoada. Pode ser um pouco difícil no começo, mas se a gente souber lidar com isso, ter muita fé em Deus,
Eu tenho certeza que vocês irão entender isso lá na frente, a bênção que é ter uma criança especial. Deus abençoe. Obrigada, Marcos. Ele é o irmão do Rafael Leal, que ficava aqui com a gente no programa. Obrigada pela mensagem, tenho certeza que tocou o coração de muita gente. Doutora, falando agora das crianças menores, né? Uma criança com 2 anos, que não fala nada, pode já ser um indício aí de autismo? Pode sim. Pode ser um indício de autismo ou de algum atraso no desenvolvimento. Como é que a gente pode pensar sobre isso? Cada criança é única, ela tem aí o seu tempo de desenvolvimento, as características da família, da sociedade que ela vive, sim, claro. Mas existe uma coisa que chama marco do desenvolvimento. E a gente vai usar isso como parâmetro. Então, com 3 meses a criança faz tal coisa, com 6 meses tal coisa. Por volta de 1 aninho, ela já tem que falar as primeiras palavrinhas. Mamãe, papai, dá. Apontar com o dedinho para pedir as coisas. Trazer o brinquedo para a mãe. Então, se com 1 ano e meio ali a criança não fala pelo menos uma meia dúzia ali de palavras, 10 palavrinhas, já presta atenção. Como é que é o olhar dessa criança? Você já pode olhar para outras coisas. Ela olha nos seus olhos, ela sorri para você, ela faz tchauzinho. Com 2 anos, uma criança que ainda não fala tem um atraso. Pode ser autismo, mas também pode não ser. Só que, em geral, vai ter alguma coisa, mesmo que seja só do ambiente, que, por exemplo, essa criança precise de algum estímulo a mais dentro de casa para que ela possa aí se desenvolver. Aí alguém pode falar assim, mas isso é coisa de mãe exagerada, neurótica, de primeira viagem. Não é nada disso. Não é para assustar ninguém. É que é uma chance da criança se desenvolver. As crianças, quando são pequenininhas, até 2, 3 anos, tem uma coisa no cérebro que chama neuroplasticidade, que até essa idade é um boom de desenvolvimento. O cérebro dela é como se fosse uma janela aberta para o desenvolvimento. Então, a criança autista, né, com características, não precisa ter diagnóstico, que consegue intervenção nessa idade, ela tem muito mais chance de se desenvolver lá na frente. Então, por isso que a gente bate na tecla que a intervenção precoce é muito importante. Então, procura ajuda. Se não for nada, você vai para sua casa e tá tudo certo. Se for alguma coisa, você já sabe o que você pode fazer, né? A escrita pode ser também prejudicada? Pode ser também um sinal? A escrita e a interação social? A interação social sempre. Se não tiver nada na interação social, não tem autismo. Sempre vai ter no autismo algum tipo de dificuldade de interação social. Qual tipo de dificuldade de interação social? Uma criança muito pequenininha, desde o bebezinho nas primeiras semanas de vida, ele já prefere, por exemplo, ouvir uma voz humana do que ouvir barulhos de objetos, por exemplo. Ou olhar para um rosto humano, mesmo que a visão ainda não esteja bem desenvolvida, do que para um objeto. Então, ali nos primeiros meses, o bebê já olha na direção dos seus olhos. Uma pessoa com autismo, ela pode ter, né, na maioria dos casos, dificuldades que variam, de muito a menos, de olhar para você, um adulto, por exemplo. De fazer perguntas, de se aproximar, de ter iniciativa de comunicação, de fazer amigos, por exemplo, na escolinha, de fazer um trabalho em grupo, na educação infantil, crianças pequenininhas, estão todas no chão brincando ali, e a criança com autismo levanta, sai, vai para outro lado, não fica junto. Então, fica de costas, vira de costas, não traz os brinquedos para a mãe. Tem bastante coisa para a gente observar. E a questão da inclusão na escola, né? É possível... existem, claro, vários níveis, né? Vamos falar um pouquinho dos níveis também, do espectro autista? Tem do nível mais leve e do nível mais grave. Vamos falar rapidinho desses níveis? Tá certo. Hoje a gente pode pensar aí dentro do espectro 3 níveis. O nível 1, que seria mais leve, ou muita gente pode ter aí, pai, mãe, o filho no laudo mesmo do filho escrito síndrome de Asperger, por exemplo, que também está no espectro. Então aí a gente tem, em geral, pessoas que falam, que tem, pode ter um rebaixamento intelectual, mas tem pessoas com desenvolvimento intelectual QI normal, né, na média, ou até acima da média. E aí a gente vai indo para o grau moderado, e depois o grau mais severo, que é o nível 3. O que é o principal disso? Se essa pessoa desenvolve uma linguagem funcional ou não, é isso que a gente tem que olhar. O que é uma linguagem funcional? Não adianta nada eu falar super bem, mas eu ficar repetindo, sei lá, dinossauro o dia inteiro. Dinossauro, 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 dinossauro. Qual é a utilidade disso, né? Mas sim eu saber falar o nome da minha mãe, se alguém me perguntar. Então, a linguagem funcional, e é muito importante a autonomia e independência que essa pessoa vai ter. Então, o nível leve, a gente pode pensar... Vou te interromper um pouquinho. A gente está falando dos níveis do espectro autista, tá bom? A gente falou mais do primeiro nível, você falou mais do primeiro nível, não é isso? Sim.
Tá, a gente vai agora ao vivo com a repórter Elaine Santos. Ela está no Centro de Apoio de Pessoas com Autismo, adulto e criança. E ela vai falar conosco como está aí o dia, ela vai falar com a responsável. Bom dia, Elaine, bem-vinda ao programa Manhã Viva. Bom dia, Renata. Bom dia para você, ligadinha no Manhã Viva. Eu estou aqui em Lorena, no interior de São Paulo, na clínica Neuroequilibra, e vou conversar agora com a vice-presidente do Instituto Cacau, que é a Joyce Andrade. Joyce, muito bom dia, obrigada por nos receber. Queria que você começasse falando para a gente, né, como que nasceu a ideia do Instituto? Bom dia a todos. O Instituto Cacau ele nasceu de uma ideia referente quando eu estava em sala de aula, recebendo um aluno com autismo. Eu pude perceber o quão difícil era trabalhar com aquela criança, fui buscar algumas ajudas e a gente não encontrava. Então, surgiu a ideia de montar um projeto para estar reunindo essas mães e a gente, quem sabe, conseguisse ajudar. A Joyce, então, é professora, o Instituto nasceu em 2013 e desde então, como é que tem sido feito esse acompanhamento, essas terapias com as famílias e com a criança autista? Então, o Instituto ele cresceu bastante ao longo desses anos, Nós realizamos reuniões de pais mensais com os voluntários do Instituto, são parceiros, E as crianças são encaminhadas para esses parceiros mediante a presença dos pais nas nossas reuniões. A data de conscientização ao autismo, ela foi instituída pela ONU lá no final de 2007. E aqui no Brasil a gente está comemorando aí um ano, que a gente teve aí uma data nacional. É importante um Dia Nacional de Conscientização? Sim, é muito importante, No Dia Nacional da Conscientização, que já era mundial, mas só agora, nós temos no Brasil, mas nós já comemoramos ela. Nós focamos nessa conscientização, nessa mobilização social. As pessoas precisam entender melhor o autismo. E no dia de hoje, então, nessa data de conscientização, que mensagem você queria dar aí para toda a população? Eu gostaria de comunicar a todos, que nós temos daí esse mês de abril todo cheio de eventos, Teremos caminhada para conscientizar e as pessoas precisam enxergar o autismo como pessoa, Não como uma deficiência, como uma doença, e sim como uma pessoa, só isso. Obrigada, então, pela entrevista. Eu vou voltar aí com você, Renata, mas daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Obrigada, Elaine. Volte mesmo. Ela vai falar mais vezes aí do Instituto Cacau, hoje Dia Mundial do Autismo, e também os centros aqui da região estão se movimentando e nós estamos entrando ao vivo, direto dos centros de apoio. Nós estávamos falando aqui com a doutora sobre os diversos níveis do espectro autista. E a gente estava falando do leve, A gente conversava aqui que é muito importante enfatizar o nível leve, porque passa bastante despercebido, Os níveis mais graves ficam muito nítidos. É por isso que ela achou importante também a gente falar bastante do nível leve. É isso, doutora? Sim, em relação ao diagnóstico tardio, é mesmo o nível leve. O nível mais grave, em relação às intervenções e a visibilidade e inclusão dessas pessoas, ainda falta muito, Então, em relação ao diagnóstico, a gente pensa que tem uma maior dificuldade no grau leve. E as outras dificuldades em relação a todos. Mas a pessoa com um grau mais leve, ela tem maiores chances aí, com intervenção de ter autonomia e independência mesmo, para o trabalho, para o estudo, se casar e ter filhos, etc. Do moderado com intervenção também, mas ainda vai precisar de algum apoio. E o nível mais severo, ele não vai conseguir ser independente. Ainda que tenha intervenção, ele vai continuar sempre precisando de apoio durante toda a vida. Falando das intervenções, nós estamos aqui com várias possibilidades para demonstrar para você o estímulo. Nós vamos ali, podemos demonstrar opções de estímulo para essas crianças que são diagnosticadas com autismo. E eu quero também estimular você a enviar sua pergunta nas nossas redes sociais, @manhãviva. Mande a sua pergunta, a doutora vai responder para você. Você tem alguma dúvida? O seu filho está com 2 anos e não fala, tem dificuldade com interação social, ou então tem dificuldade com sons. Isso pode ser também, De repente tem um som e de repente ele fica apavorado. Pode ser um sintoma?
A criança pode ter dificuldades de sono, sim. É bastante comum que a criança... Com barulho? Também com barulho, que são as alterações sensoriais, a hipersensibilidade auditiva que algumas crianças têm, então, a maioria. Envia sua pergunta, ela vai responder. Ou se você tem um filho ou um sobrinho com autismo, envia para nós, partilha conosco a sua experiência, tá bom? Nós vamos aqui para demonstrar possibilidades de estímulo. É isso, doutora? Sim, é muito lindo aqui o cenário que vocês prepararam. Mesmo, tá lindo. Parabéns. A produção tá de parabéns. Aí olha que interessante, né? Tem várias coisas pra gente falar aqui. Vamos até a gente comparar um pouco a criança com autismo e sem autismo. O tapete, por exemplo, né? É lindo, é lúdico e tá relacionado ao símbolo do autismo, que é o quebra-cabeças. Mas se a gente estivesse numa sala de terapia, ou se você, mãe, for montar um quarto de brincar, ou o quarto da criança com autismo, eu recomendo que ou não tenha tapete, ou que ele seja liso, sem nenhuma cor. Porque a quantidade de estímulos, por exemplo, pode dificultar o entendimento dessa criança por causa de uma coisa que chama teoria da coerência central, no desenvolvimento do cérebro. Então, limpar, por exemplo, os estímulos do ambiente é uma coisa bem bacana. Aqui a gente tem várias coisas, né? É muito importante a brincadeira, porque as crianças do espectro do autismo têm dificuldade de brincar. Brincar de carrinho, por exemplo. Qualquer criança pega, né, o carrinho desde muito pequenininho e faz bum, bum, bum. Bebê, a criança com autismo pode pegar o carrinho e fazer o quê? Você já começa a observar. Ficar girando a rodinha do carrinho. Então você pode se sentar com ela mesmo no chão, de frente para ela, procura se posicionar de frente para ela e mostra mesmo como é que usa o brinquedo. Coisas que com as outras crianças parece que você não precisa fazer, que você faz, ela já te imita. A criança com autismo tem dificuldade de imitar. Então você coloca no chão o carrinho, faz o barulho olhando para ela, oferece para ela fazer. E você pode usar, por exemplo, tem criança que só gosta de azul, de cor azul. Você pode começar do azul se ele só gosta de azul. Os ursinhos, né? O que você pode fazer com um gatinho, com uma boneca? Como é que usa mesmo o brinquedo? O que é um gatinho? Ele faz miau, você faz carinho no gatinho de verdade. A boneca. O que a gente faz com uma boneca mesmo? Faz naninha, dá mamadeira, dá banho na boneca. Então essas coisas principalmente do dia a dia da criança. Que aí também você já mostra para ela, além dessa simbolização, atividades de vida diária. Lavar o cabelinho da boneca, levar para a banheira. Vamos ver o que mais que tem aqui. Dinossauro, tem muitas crianças que gostam. Essa caixa tem aqui alguma possibilidade de estímulo? Sim, olha só que bacana, né? Isso que eles fizeram aqui. Esse aqui é um painel sensorial. A maioria das pessoas do espectro do autismo vão ter o que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. O que é isso? Tem criança que é hipersensível, que é aquilo que você estava falando. Um barulhinho que pra gente pode não ser nada, um tripidar de uma lâmpada. Ela pode ficar muito nervosa mesmo, chateada, chorar, gritar, se jogar no chão, até se morder, por exemplo. E você acha que ela tá só tendo um mau comportamento ou uma birra, e não é isso. É realmente o estímulo sensorial que é demais para ela. Ou do toque. Às vezes você, só de tocar assim nela, ela não gosta. Não é que ela não gosta de abraço ou que ela não é afetiva. Isso também é um mito, que a criança com autismo não tem afeto, essas coisas. É realmente do toque. E as hipossensíveis. Então, por exemplo, aquela criança que fica girando em volta do próprio corpo. É porque ela tem uma hipossensibilidade vestibular, que está relacionada com o nosso sentido vestibular, está relacionado com o nosso equilíbrio, com a nossa sensação de movimento. Então tem criança que é buscador sensorial, ela vai atrás dos estímulos. Então um painelzinho sensorial como esse é super legal, porque ela pode vir aqui ver as cores, ela pode sentir as texturas, barulhos, você pode colocar também diferentes texturas, por exemplo, áspero, liso, papéis, pedaços de paninho, tem rodinha para girar. Vai aos poucos com ela, né? De repente ela vem aqui, ela até tem um barulhinho, né? Mas ela vai tendo um controle, né? Sim, você pode... uma coisa bacana, que depende do tamanho da criança. Se for uma criança pequenininha, é bacana a gente deixar na altura da criança. E às vezes ela pode estar mais desregulada sensorialmente e ela mesma vir. E além disso, você também trazer ela. E aí tem um outro exemplo que pode ser mais fácil, talvez, para os pais usarem em casa, embora isso dá para comprar isso pronto ou fazer, mas os pais também podem ter uma caixa sensorial, uma coisa simples que custa barato, uma caixa de plástico, você pode ter
um paninho aqui dentro, eu recomendo que seja um pano liso, sem muito desenho e tal. Você coloca no chão e aí você tem vários estímulos. Por exemplo, a serragem, que é um estímulo tanto tátil, pode ser auditivo. Opa. É importante para eles a questão do tato? Muito Por quê? importante. Por que é? Porque eles podem ter tanto hipersensibilidade. Então tem criança que não põe um pezinho na areia. Tem criança que quando tem que trocar, usou 3 anos aquele chinelo e ela quer aquele chinelo. O uniforme da escola, trocou Aí o tecido. entra naquela questão da dificuldade de mudar, né? Da mudança. Não só da mudança, mas também é uma questão sensorial. Porque a gente usa o sapato, ele vai gastando, né? E vai ficando molda no nosso pé. Sim. Quando você compra um novo, se ela é muito hipersensível, se o pezinho dela tá muito hipersensível, às vezes ela não consegue pôr o tênis. E pode parecer uma coisa... Ai, não é nada demais, mas tem mãe, por exemplo, que fala, eu não consigo sair com meu filho porque ele não fica de roupa. Né? Então, é uma coisa que traz realmente uma dificuldade importante. E esse toque aqui, por exemplo, nessa serragem, aqui, ó, gente. Isso aqui né? Isso aqui você compra em qualquer lugar, super baratinho. E aí a criança vai mexendo. Aí tem massinha, tem areia sensorial. essas areias aqui pra ficar, né? Massinha comum, bolinha de sabão é muito bom. A mãe se posiciona de frente para a criança, a professora também, assopra de frente para o rosto da criança. Essa aqui vem com barulho também. Isso. Tudo aqui é estímulo, né? Isso aqui Sim. independe da idade. Olha, até que idade, assim, mais ou então, menos? Esse tipo de estímulo a gente vai... Você acha que dá resultado? Tá, a gente pode pensar em equilibrar qual que é a idade, os brinquedos para idade da criança. Então, se ela tem 2 anos, a gente busca trazer coisas para criança de 2 anos. Se ela tem 5 anos, para criança de 5 anos. Mas você pode ter uma criança com autismo que não faz absolutamente nenhuma brincadeira. E que se você trouxer os brinquedos para ela, um ursão, assim, gostoso, que geralmente a gente quer abraçar ele, pode ser que ela não goste. Então, ela pode ser mais velha, mas você tem que olhar o que ela já faz. Porque se ela ainda não faz, você começa ali do zero. Entendi. Tá certo? Depende também, porque o espectro autista também vai da questão da questão da intelectualidade, né? Tem Sim. uns que não perde a intelectualidade, a inteligência. Sim. E tem outros que sim. Tem crianças que têm, crianças, adolescentes e adultos, né? É importante falar que as pessoas com autismo crescem, então a gente tem muitos adultos, até sem diagnóstico, né, no Brasil, mas que podem ter deficiência intelectual, não ter nada e até ter inteligência acima da média. Tem essa questão também, né? Mas é a minoria, tá? Não é para ser uma expectativa, porque é a minoria. Gente, tem participação aqui. A Edivânia Falqueto, ela fala assim: eu tenho uma sobrinha que a filha está com 2 aninhos e não fala nada. Eu sempre desconfiei que ela é autista. Até a pediatra já falou que ela tem autismo. Mas os pais e avós não aceitam e não procuram ajuda. O que posso fazer para ajudar essa criança? Cariacica Espírito Santo. É a sobrinha da Edivânia. Assim, né? Tem essa questão também, né? E é muito comum, né? É claro que a família espera que a criança não tenha nenhuma alteração no desenvolvimento, tem todo um sonho que é construído, uma expectativa. E tem uma particularidade que o próprio pai estava falando ali, que deu o depoimento, né? Por exemplo, se a gente pensar numa criança com síndrome de Down, que tem as características físicas, a criança com autismo não. Você vai olhar para ela e não tem nada de diferente. O olhinho dela não tem nada que indique que ela tem alguma deficiência ou alguma síndrome. Então a expectativa dos pais é que não tenha nada mesmo, porque é comportamento. Então uma coisa bacana é você saber, né? Você saber aí os marcos do desenvolvimento. Eu posso sugerir que ela mostre, por exemplo, alguns vídeos meus que eu falo certinho, cada um, que estão livres, gratuitos na internet para ela olhar. Por quê? Porque precisa mostrar para o pai que, por exemplo, olha, ela tem 2 aninhos, uma criança com 1 aninho já fala. Um vídeo específico para ajudar? Tem um que chama os 10 primeiros sinais de autismo para crianças até 2 anos e um que é os 15 sinais de autismo. No caso dela, ela tem leve. 2 anos, né? Seria o ideal. Se ela mostrar esse vídeo para os pais, eles vão... Se a criança tiver sinais de autismo, os pais vão enxergar a criança no vídeo. Edivânia, tá aí uma sugestão, enviar um vídeo aí para esclarecer. Eu imagino a sua preocupação de tia, né? A Daniela Talmeida também está falando aqui. Estou muito feliz com a iniciativa por trazerem à tona este tema com muita sabedoria e leveza. Sou mamãe de autista leve.
e que de leve possui apenas a nomenclatura. Olha Deus só. abençoe vocês. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes a gente fala leve e cria uma expectativa de que não tem dificuldades, mas na verdade podem ter dificuldades muito importantes, né? São as mesmas dificuldades. E uma pessoa só que em grau mais leve, mas uma pessoa com autismo de grau leve, por exemplo, pode ter uma crise sensorial super importante e não conseguir, por exemplo, mesmo tendo uma inteligência e capacidade cognitiva para o trabalho, não conseguir entrar num ambiente que tem várias pessoas, por exemplo. Não conseguir se relacionar, por exemplo. Então, leve é só um termo, na verdade. Então, tá bom. Nós estamos hoje falando sobre autismo. Nós vamos ainda falar sobre inclusão nas escolas. Nós vamos falar sobre a questão do preconceito e continuaremos tirando suas dúvidas. Envie suas perguntas, partilhe conosco a sua realidade. Se você conhece alguém com autismo ou se você tem dúvidas aí, se seu filho tem alguma dificuldade de comunicação ou de interação social, de repente, não estou dizendo que tem, de repente você pode tirar sua dúvida aqui no programa. Nosso intervalo é rapidinho, espera por nós. Manhã Viva de volta! Você já conhece a Água Canção Nova? Nós já estamos distribuindo para a região sudeste e temos condições especiais para pousadas, hotéis e estabelecimentos. Você pode ligar no 3186-2100. Água Canção Nova. Você pode ligar para nós e tire as suas dúvidas. O programa Manhã Viva de hoje está todo vestido no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você sabia que a última estatística apontou que lá nos Estados Unidos, a cada 40 crianças nascidas, uma tem um diagnóstico do transtorno? Pois é, nós estamos hoje com a doutora Maria Cláudia Brito. Ela é doutora e pós-doutora em Educação Especial Infantil. Ela tem 400 mil seguidores em suas redes sociais e há 18 anos fala sobre o assunto no Brasil. Ela já falou aqui de vários sinais que você pode em casa desconfiar que seu filho tem autismo, que tem desde o leve. Leve é um termo, mas para a gente falar e entender melhor. Desde o leve até o mais grave. Ela falou vários sinais, ela falou possíveis tratamentos e mostrou também estímulos que você, pai, pode fazer aí em casa. Nós vamos mostrar também mais estímulos que você pode fazer. Mas antes eu gostaria de perguntar, doutora, uma vez feito o diagnóstico, uma vez que o pai se encaixou aqui nos sintomas, ele procura que profissional? O pediatra, a fono, para onde ele vai? Se os pais identificarem algum sinal ou os professores, é interessante que se procure pro diagnóstico mesmo, é um neurologista ou psiquiatra infantil. É ele que vai dar o diagnóstico para a criança. E aí tem as terapias, que podem ser de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e tem psicopedagogia, dependendo também das necessidades específicas. Tem crianças que vão precisar, por exemplo, de fisioterapia, tem ainda a ecoterapia, musicoterapia, tem várias possibilidades de intervenção. O atendimento, ele é multiprofissional. Então, para o diagnóstico, esses médicos. E aí também tem nutricionista, é uma equipe multiprofissional. E aí o médico também pode te direcionar aí para os terapeutas que o seu filho possa precisar. Legal, nós vamos mostrar mais estímulos. Ela mostrou ali um quadro sensorial, tá bom? Se você perdeu, não se preocupe, tem tudo no Play Canção Nova a partir de amanhã. Você pode baixar o programa e ver com calma, tá certo? E nós vamos mostrar mais estímulos, mais atividades que estimulam a criança. Lembrando que não tem cura, mas se for estimulada desde cedo, essa criança, ela pode ser muito bem, ela pode progredir muito e avançar muito. Tá certo? A repórter Elaine Santos, ela está no Centro de Apoio à Criança e Adulto com Autismo em Lorena. Ela entrou no primeiro bloco e vai voltar agora com mais informações. É com você, Elaine. Nós tivemos uma dificuldade com o áudio, tá bom, Elaine? Mas obrigada aí
pela sua participação. Nós vamos voltar aqui com a apresentação de alguns estímulos, né? Vale ler para criança com autismo? Vale ler. É muito bom, inclusive, né? Antes até só relembrando, é muito importante que os pais estimulem a criança, ajudem no desenvolvimento em casa, porque a intervenção no autismo ela é intensiva. Se aconselha um número de horas bastante alto de intervenção. Então, é importante que seja feito em casa, mas isso não dispensa a intervenção terapêutica. É importante deixar isso claro. E também nas escolas. Tem bastante livrinho aqui. Livrinhos infantis, é muito bacana. Então, mas a partir de que idade? Né? Se é uma criança muito pequenininha, você pode, por exemplo, ir contando aventuras na cozinha. Deixa eu ver esse daqui. Matemática do Criador. Olha que bacana. Então, mesmo se a criança ainda não lê, você pode deixar exposto para que ela venha, né, que ela possa folhear, ver os desenhos. E no autismo especificamente, se senta junto com ela e faz uma leitura compartilhada. Então, você pode até deitar no chão do lado da criança. Por quê? Porque você quer interação, você quer atenção compartilhada. É essa a base de tudo que você for fazer, tá? Compartilhar. Então, você vem, você abre e você aponta para ela, mostra para ela coisas simples, desde quando começa o livro. Vai falando sobre os desenhos e vai contando a história, buscando que ela compartilhe o interesse com você. Que legal. Isso é mais um estímulo para a criança com autismo. Eu acho que agora sim a Elaine está pronta lá, direto de Lorena, do Instituto Cacau. É com você, Elaine. Agora sim, estamos de volta aqui de Lorena, falando do Instituto Cacau. Segundo a ONU, 80 milhões de pessoas no mundo têm o autismo, 2 milhões só no Brasil. Eu vou conversar agora com a Claudete, ela é mãe da Débora. A Débora tem 29 anos. Claudete, como é que foi o caminho até aqui? Existe muito preconceito? Sim, existe muito preconceito. E o foco do preconceito é o desconhecimento, né? Tudo que é desconhecido, a gente tende a ignorar, né, a deixar oculto, a não enfrentar. E começaram as pesquisas nessa época, que a Débora estava em cerca de 3, 4 anos, com a teoria da mãe geladeira, né? Então, começou assim, logo de início, um processo de culpabilidade da mãe muito grande, né? Que não tenha dado afeto ou tenha havido algum transtorno muito grande. Depois as pesquisas foram evoluindo, mas muito devagar. Até hoje a gente se depara com muito preconceito, tanto na escola, quanto na vida social, quanto até no meio familiar, por desconhecimento. A gente fala ignorância no sentido mesmo de falta de avanço nessa área. Atualmente nós temos pesquisas interessantes feitas com neurônios, está caminhando mais para essa área da genética, né? Então já sabe-se que é ou genético ou para a área neurológica, talvez um mau funcionamento dos astrócitos influenciando no neurônio, mas temos inúmeras outras contribuições, quanto à questão da alimentação, que também influencia, mas não é a causa, né? Então, assim, nós não estamos mais sozinhos, né? E vemos a necessidade de uma rede social, de pessoas realmente esclarecidas que nos fortaleçam. Porque, enquanto mães, nós temos o quê? O amor pelos nossos filhos, né? A busca de respostas. E a gente só pode conseguir isso junto. Porque o ser humano, eles não são a doença ou o transtorno, se é que não é uma doença, mas era encarada como alguma coisa que pudesse transmitir ao outro, que estivesse ali muito próximo. E a gente já sabe que isso é fruto de ignorância, né? Que realmente a gente tem que estudar. E para nós, mães, ou que estamos assim diariamente com eles, a gente percebe que a gente tem que estar focado na humanidade neles, né? Num grande respeito pela vida, a individualidade, o que eles trazem muitas vezes de não verbal. Minha filha é não verbal. Dificilmente ela emite algum som que a gente sabe o significado, mas ela expressa muito com o corpo, né? Então, assim, todas as vezes que vê às vezes um comportamento diferente, tem uma causa, tem um porquê. E da gente ter a humildade de procurar entender, olhar aquele ser, o que pode estar ali atrás, o que ela está querendo dizer para a gente, que a gente não consegue alcançar, né? Eu acho que é mais por aí. E assim, a gente fica muito feliz quando encontra psicólogos ou médicos que já estão assim, caminhando mais por essa área, né, de estimulação. Porque o remédio, muitas vezes, também
não existe um remédio para o autismo, né? As pessoas pensam assim, não existe. O que existe são algumas medicações para alguns sintomas para amenizar. Mas por quê? Porque também tem sintomas que são originários de outras causas e que também são utilizados os mesmos remédios. Só que eles são muito sensíveis. Então, é esse o aspecto que a gente também tem que estar tendo esse cuidado. Coisas que para a gente não influencia tanto, para eles têm um peso maior no desenvolvimento. Então, obrigada, Claudete. Okay. A gente também tem aqui outras duas mães, né? Eu vou conversar agora com a Débora Nascimento, ela é mãe do Lucas, né? Débora, como é que você percebeu ali os primeiros sinais? O Lucas tinha 2 anos, ele não falava. Eu questionava a pediatra, ela também falava que era normal. Embora seja professora, na pedagogia a gente também tem umas outras perspectivas da fala. Fala que a criança pode falar até os 4 anos. Só que a suspeita era muito grande, porque o Lucas se fingia. A gente falava com ele fingia que não estava ali. Então a gente procurou uma fono. Foi onde ela, com ajuda, foi inspirando a gente a estar se preparando para receber algum diagnóstico. Foi quando o Lucas foi na neuro, aí ela deu o diagnóstico de autismo. A gente também está aqui com a Carolina, que é a mãe do Gabriel. Os dois têm 6 anos, né? Carolina, e para você, né? Como é que foi essa descoberta? Sim, bom dia. No caso, nós passamos pela pediatra, ela encaminhou o Gabriel para a fono, e assim que saímos da consulta com a fono, eles já tinham uma suspeita de que poderia ser autismo, porque realmente ele não falava nada. Então, nós fomos encaminhados para o instituto e fizemos alguns exames, avaliações, e a neuropediatra deu realmente o laudo de que ele tinha autismo, né? E desde então a gente vem trabalhando com as terapias, né? Fono, psicopedagoga, fez ecoterapia, está em natação hoje, então a gente está trabalhando para ele poder evoluir, né? O social dele hoje melhorou bastante, mas tudo através da evolução, né? Com a ajuda das terapeutas, o Instituto Cacau também nos ajudou bastante. Vocês têm percebido que com as terapias tem havido aí avanços? Bastante avanço. O ano passado, o Lucas foi o divisor das águas. O Lucas não tinha contato nem visual e nem com crianças. Hoje, quem chega fala, seu filho realmente é autista? Realmente, comigo aconteceu também, nossa, na natação, quando ele chegou. Nossa, mas ele é muito leve, né? Porque a gente nem percebe. É referente ao trabalho que a gente tem feito com ele. Por isso, hoje, na verdade, ele está na transição do moderado para o leve. Então, ele ainda não é totalmente leve, mas com a ajuda dos terapeutas e dos trabalhos, né, ele está evoluindo bastante. Obrigada, então, por falar com a gente. A gente também tem aqui a psicóloga, né, a Maria Fernanda, ela é voluntária no Instituto Cacau. Maria Fernanda, bom dia. Eu queria que você falasse para a gente, né, como que a psicologia ajuda nesse processo da intervenção. A intervenção com crianças autistas, ela primeiro parte de uma avaliação. E ali a gente vai ver o que é prioridade naquele momento. Então, às vezes, a prioridade vai ser a comunicação, a aquisição da comunicação. Às vezes vão ser fatores pedagógicos, às vezes vão ser habilidades sociais. Então, parte sempre da avaliação daquele indivíduo. E na prática, assim, né, como são essas habilidades sociais? Então, com a Débora, a gente tenta fazer atividades de vida diária. Então, que ela consiga segurar, soltar, levar algo de um lugar a outro. Com outros pacientes, a gente vai fazer habilidades sociais para o convívio com o adolescente, se ele é um adolescente. Então, eu vou levá-lo a um shopping, eu e ele, a gente vai tentar ver o que pode acontecer entre um grupo de amigos da mesma idade, para quando ele estiver com esses amigos, ser mais tranquilo. Os pais, então, aí que estão na dúvida, ou de repente que já perceberam esses sinais aí, devem procurar, então, uma orientação, profissionais que possam ajudar. Sim, e não basta ser só um profissional. O profissional, ele tem que saber do que ele está falando. Então, ele tem que entender que cada autista é independente da teoria que a gente estuda de uma maneira geral. Então, sempre vai partir da avaliação daquele indivíduo. E aí os pais têm que ficar sabendo do que está se tratando. Os pais têm que saber o que aquele profissional está desenvolvendo naquele momento. E ele é parte importante da intervenção.
Os pais não são descartados da intervenção. Os pais estão junto, lado a lado do profissional na intervenção. Obrigada, então, pela entrevista. Um bom dia. Volto com você, Renata. Bom dia. Obrigada, Elaine. Doutora, é isso mesmo, né? As mães ali estimularam bastante desde cedo e faz toda a diferença e pode mudar o nível. Ela estava falando, Exato. a mãe ali falou que estava saindo do moderado e indo para o leve. Sim, isso é possível com as intervenções que uma criança, que a princípio tinha características do grau até mesmo severo, e partir até para o grau leve. Isso é possível, mas precisa da intervenção. Por isso que a gente enfatiza tanto a necessidade e o quanto mais cedo possível. Aqui tem uma espécie de parquinho, então o pai está lá no parquinho com a criança autista, de repente ela se encontra de frente para o escorregador. É bom isso aí? Sim, é bom. É recomendável que sempre você possa, dentro das possibilidades, tal, precisa sempre ficar atento em relação à segurança, porque tem criança que corre, que gosta muito de correr, e que os pais podem perder. Então, ficando atento à segurança, é muito legal que saia com a criança. Vai para espaços livres, para parquinho, que a criança possa ter contato com outras crianças, com outros adultos. E tem criança, por exemplo, em relação ao escorregador, que vai adorar, que vai amar, que vai ter vontade, que ela é buscadora sensorial, ela vai querer subir, ela vai querer descer. E você aproveita isso, sempre lembrando que a criança com autismo tem aí dificuldade de entender a noção de perigo. Então, ela pode subir de qualquer jeito, em qualquer lugar, e cair e se machucar. Porque ela também pode ter dificuldade de coordenação motora fina e global. Então, ficando atento a isso, subir e descer no escorregador vai ajudar na coordenação motora, na interação social e nas questões sensoriais. Então, o pai ajuda a criança sobe, e aí ela escorrega, o pai pode ficar de frente sempre para ela, busca se posicionar de frente, olhar para os olhos da criança, sorrir. Se a criança sorrir e fizer certinho, você elogia ela, beija, dá bastante carinho, mostra para ela que a interação é maravilhosa. Porque a criança com autismo, a principal dificuldade é isso, de compartilhar um interesse mesmo, de se envolver na interação. Então, você mostra para ela que aquilo é prazeroso. Isso é bem importante, mas vai ter criança que vai ter dificuldades de equilíbrio e que vai ter algumas hipersensibilidades e que vai ter muito medo. Aí eu recomendo que se respeite. Se a criança tem medo de algum brinquedo, alguma coisa, você faz outro, né? Ela não é frescura, não é manha, é porque ela tem um transtorno do processamento sensorial. Mas o escorregador é uma coisa bastante bacana. Legal, vamos voltar aqui nosso bate-papo, falando agora de relacionamento dos pais com as crianças. Nós ouvimos no início do programa o Marcos, né, que é pai do Filipinho, né, ele falando que se tornou um ativista, né, nós tivemos aquela participação lá nas redes sociais, falando que leve é só um termo, mas é uma luta, né, é um drama dos pais também. Né? Mas como que é o relacionamento, né, na mente, no coração da criança autista, em relação aos pais? Como a criança autista vê os pais? É importante que os pais tenham em mente que é mito que a criança com autismo não gosta de se relacionar e de que ela não tem afeto. Ela pode até não querer se relacionar, mas porque ela tem algumas dificuldades em relação à interação social e alterações sensoriais. Mas é muito importante que os pais saibam disso. Às vezes a mãe chega, no primeiro dia ela pergunta: você acha que meu filho sabe que eu sou mãe dele? Você acha que ele pode me amar? É claro que sim. Então, é importante que os pais tenham sempre isso em mente. O que acaba acontecendo, né? Os pais, muitas vezes, eles têm que sair aí em busca de montar comunidades, montar instituições, casas de apoio, grupos de apoio, pela falta mesmo de profissionais. Então, muitas vezes, os pais são os ativistas, as pessoas que estão à frente de muitos lugares de referência para atendimento, porque pela falta aí de profissionais. Tem uma característica aí né, eu vejo nos meus seguidores, nos meus alunos, de muito engajamento, de muito envolvimento. Então, eu recomendo também que os pais busquem outros pais para trocar experiências. Busquem participar de grupos com outros pais, conversar. Tem grupos na internet, tem páginas na internet. Então, busca ver a experiência de outras pessoas. A gente acaba sempre falando muito de criança, mas o adulto, ele não pode ficar invisível. Ele ainda tem uma invisibilidade muito grande no Brasil. Então, às vezes, o adulto só fica em casa. O relacionamento dos pais em casa com o adulto também. Então, busquem outros pais para conhecer melhor essas experiências. Os iguais, né? Para também
vencer o preconceito juntos, né? Sim. Eu acho, nós estamos, né, no finalzinho do programa, mas eu achei tão legal isso aqui. Isso aqui é para ajudar na rotina. Vamos mostrar rapidinho, acho que vai ajudar muito. Olha só, tem várias coisas em relação ao autismo. Uma delas é resistência à mudança de rotinas, por isso que a gente vai mostrar essa estratégia que são histórias sociais, né, e rotinas visuais. E ela também pode ter aí uma dificuldade na função executiva. Vou até te ajudar aqui para segurar. Vamos lá. Que é, por exemplo, ela saber qual é a sequência que ela tem que fazer as coisas. Então, por exemplo, se ela acorda aqui, e de comportamento. Isso aqui é muito bom para várias coisas. Esse aqui, por exemplo, Vamos só mostrar um, porque a gente está bem no fim do programa mesmo. Mas, por exemplo, isso aqui é o quê? Esse daqui é para criança não se jogar no chão. Pode parecer, desculpa, que é uma coisa boba. Mas ele não sabe que não pode se jogar no chão? Ela tem justamente dificuldade com regras sociais e interação social. Então, você mostrar por meio de figuras, e se a criança lê por escrito o que pode e o que não pode fazer, né? Isso, elas são muito visuais. Então, usar figuras, quando a criança lê, usar escrito ajuda muito. Porque ela é muito visual. Aqui tem uma outra. Dentes, olha que legal. Então, os pais podem, por exemplo, essas imagens tem na internet gratuitamente. Então, ela pode recortar, plastificar e colocar, por exemplo, colado na parede. Aí a criança já sabe o que ela tem que fazer. Onde a criança vai fazer a atividade. Onde a criança vai usar. Olha, que legal. Isso aqui, ó. Aqui é o calendário. Esse daqui é um calendário escolar das aulas da semana. Segunda-feira, inglês, matemática. Que legal, Dica para os professores também, esse daí. De forma visual, ajudar a criança com autismo a ela se portar também na sociedade. Estamos no fim do programa, eu quero agradecer demais a sua presença, tá bom? Nós queremos contar mais vezes com você aqui. Tem muito tema que a gente pode falar sobre educação infantil especial. Você pode seguir a Maria Cláudia Brito nas redes sociais, tá aí as redes sociais dela. Nós também vamos colocar nas redes sociais do Manhã Viva, porque nós agora estamos seguindo ela também. Porque é muito importante, sobretudo, gente, combater o preconceito. Ser cristão é amar as diferenças. Ser cristão é amar todos sem diferença nenhuma. É por isso que o Manhã Viva quis, com certeza, literalmente vestir a camisa e abraçar todos. Você, pai, que tem algum filho especial, mesmo que não seja autismo, nós queremos rezar por você, abençoar você, que tem esta missão tão linda, tão especial. Que Deus redobre as suas forças, que Deus renove as suas forças. E nós queremos muito e desejamos muito que o programa Manhã Viva possa ter te ajudado, ter tirado algumas dúvidas do seu coração, tá bom? E ânimo, nada de desânimo, tá bom? Pai e mãe que tem essa missão linda, tá certo? Obrigada mais uma vez e queremos contar com a sua presença, tá bom? E, gente, o nosso programa já acabou. Não se esqueça, @Manhã Viva, sempre participe, tá bom? A gente espera você lá e também amanhã às 9h40 pela TV Canção Nova. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.